Olá, boa tarde para você. Daqui a pouco, entrevista com Gabigol. Ele falou sobre ter começado na reserva, na derrota do Flamengo para o Ceará. Vamos falar também do Vasco, do Botafogo, mas eu começo com o Fluminense, que está em 7º lugar. Vai enfrentar o Sport amanhã, ainda impactado com aquela chapuletada que levou do Corinthians, né? 5-0. A maior goleada da história entre Fluminense e Corinthians. E olha que o Flu entrou em campo com o mesmo time que tinha vencido o clássico contra o Flamengo. Então, o que deu errado? Pegamos uma equipe que nós tínhamos já conversado, uma equipe de transição rápida, e a gente demorava muito a baixar as linhas. A gente deixou nossa transição muito devagar e o retorno também. Com isso, pagamos caro. Só que para resolver esse problema de lentidão do time, o Fluminense terá pouquíssimo tempo. Afinal, terá apenas um treino tático hoje à tarde, antes de enfrentar o Sport amanhã. Escalar jogadores mais jovens, como o volante Martinelli e o meia André, é uma possibilidade. E quem vai decidir é Marcão. O técnico volta ao comando do time depois de se recuperar da Covid-19. O Fluminense foi muito lento, mas o Fluminense precisa ser mais compacto, tanto na subida ao ataque quanto na descida para a defesa. É isso que tem que se corrigir para a partida contra o Sport. Pode ser com jogadores mais jovens, mas tem que ser principalmente com concentração. Desde que Marcão assumiu há 5 rodadas, o Fluminense não muda de lugar na tabela. Ficou em 7º o tempo todo, mas agora está ameaçado pelo próprio Corinthians. O Fluminense precisa agora de atenção, de correção e de força. Olhar para o retrovisor, para o Santos, que vem logo abaixo, para o Corinthians também, e manter a 7ª posição. O Fluminense pode jogar Libertadores no ano que vem. Também acho. E o podcast GE Fluminense tem uma análise do que deu errado nessa derrota para o Corinthians lá no nosso site ge.globo/GE Fluminense ou na sua plataforma de podcast preferida. Não é um reforço, mas é como se fosse. Martín Benítez fica no Vasco. O clube renovou o empréstimo com o Independiente da Argentina e pagou R$1.300.000 para ele ficar até junho desse ano. Valor que vai ser descontado caso o Vasco compre o jogador. Estava com muita gana de volver. Eu estava com muita vontade de voltar. O Luxemburgo me ligou e isso foi muito importante. Eu sou muito agradecido a ele por pedir a minha permanência. O último jogo do argentino foi no clássico contra o Fluminense há mais de um mês. Por isso, apesar de estar regularizado, o Benítez ainda não deve estar à disposição de Luxemburgo contra o Coritiba amanhã. Estou feliz. Eu estou feliz, com muita vontade de voltar a jogar, mas preciso de um tempo para melhorar minha forma física. Mas muito feliz, muito feliz. Muito contento. Mas para chegar até aqui, a estrada foi longa. Meses e meses de negociação, idas e vindas, reviravolta no apagar das luzes, mas com um final feliz para todo mundo. Eu queria muito que isso tivesse sido resolvido antes. Estou tranquilo que dentro de campo fiz tudo o que podia. Sempre dei o meu melhor para poder ficar no Vasco. É um cara que a gente está muito feliz de ter ele aqui com a gente, porque a gente sabe da qualidade dele também. É um cara que já ajudou muito a gente dentro de campo e tenho certeza que com a volta dele nós estamos muito mais fortes também. Faltam 10 jogos para o fim do Brasileirão. O Vasco ainda luta contra o rebaixamento. E só de saber que o time tem o seu camisa 10 de volta, essa briga já não parece mais tão difícil assim. De bicicleta! Benítez! Que isso, cê é louco! Esse é LaMelo Ball, um dos novatos da NBA, armador do Charlotte Hornets, 19 anos, e irmão do Lonzo Ball, do New Orleans Pelicans. O pai era jogador, a mãe era jogadora e os filhos jogam basquete basicamente desde sempre. No último sábado, LaMelo Ball se tornou o mais jovem da história da NBA a fazer um triplo-duplo. É quando o jogador alcança 2 dígitos em 3 fundamentos.
No caso dele, 22 pontos, 12 rebotes, 11 assistências contra o Atlanta Hawks. Foi inclusive parabenizado pelo LeBron James, que já ocupou esse posto. O que chama a atenção do LeBron e de toda a NBA é a criatividade do garoto. Como esse giro com passe para o Miles Bridges ontem. Ele estava perdendo o jogo contra o Toronto Raptors. No finzinho começou a jogada, ficou esperando, foi bem marcado e a bola acabou com P.J. Washington, que errou. Será que se o arremesso fosse do LaMelo, ele teria acertado? Quem sabe na próxima, né? Vale ficar de olho no novato mais badalado da NBA. No próximo bloco, entrevista de Gabigol sobre ter ficado na reserva e o muro de ídolos do Botafogo, com 2 deles analisando a situação do clube no Brasileirão. O Flamengo só volta a jogar na segunda-feira, vai enfrentar o Goiás, você pode ver ao vivo no Sport TV. E a escalação que o Rogério Ceni usou na derrota para o Ceará segue rendendo discussões. Hoje de manhã o Gabigol falou sobre ter ficado na reserva. Surpresa. E em alguns casos até um certo espanto. Sentimentos que tomaram conta de alguns torcedores do Flamengo quando perceberam a mudança no ataque do time no último jogo contra o Ceará. Gabigol no banco de reservas. Eu não quero ficar no banco, mas ninguém quer, quem quer? Hoje, na primeira entrevista que deu depois da derrota, Gabigol falou sobre essa imagem que chamou a atenção contra o Ceará. A partida em andamento, ele ainda estava sem uniforme de jogo. Na Europa é muito normal isso acontecer. Eu fiquei contra o Fortaleza sem camisa, eu fiquei esse jogo sem a camisa e não vejo isso como um problema. O Gabriel só entrou aos 24 minutos do segundo tempo. E o Flamengo perdeu por 2-0. Na entrevista depois da partida, o técnico Rogério Ceni explicou que Pedro começou como titular por causa das características do adversário. Por isso nós colocamos o Gustavo, que tem o melhor jogo aéreo, o Pedro para ser uma referência mais próxima à área, o que não diminui em absolutamente nada a importância que o Gabriel tem para o time. Foi o suficiente para o torcedor começar a reclamar. Claro que o Gabigol tem que voltar contra o Goiás. O Gabigol e o Flamengo é uma coisa só. Tudo bem que o cara tá voltando de lesão, mas a torcida precisa do Gabigol, o Flamengo precisa do Gabigol. Pra mim ele é o melhor jogador do time, ele tem estrela, ele se movimenta muito e ele é decisivo. Tem gol do Gabigol no Maracanã! Usar o jogador que ganhou o coração da torcida, o goleador nas conquistas do Brasileiro e Libertadores, ou apostar na mais recente contratação milionária do clube? É uma decisão difícil para o Rogério. Em alguns momentos, em algumas partidas, você pode usar até os dois. E aí você tira um dos volantes, ou o Gerson ou o Arão. E aí você trabalha com alguns princípios, marca lá em cima, recupera lá para você não ficar exposto. Eu tiraria o Bruno Henrique já deu muita alegria pra gente, mas ele tá deixando a desejar esse ano. E hoje eu tiraria o Everton Ribeiro por conta das últimas atuações. Muitas sugestões e um quebra-cabeça que só o Rogério Ceni pode resolver. O Rogério sabe disso. E sei também que ele sabe lidar muito bem com isso. Então, o que a gente tem que fazer? Vencer os jogos. E quem sabe lá na última rodada a gente sagrar campeão. Atenção! Nessa rodada, 2 partidas não estão valendo para o Cartola. Portanto, não escale jogadores de Bahia e Corinthians, que foi adiado para o próximo dia 28. E de Palmeiras e Grêmio, jogo de hoje, aliás, um jogão, não vai valer para o Cartola, mas vale muito na briga pelas primeiras posições. Mas você pode escalar, por exemplo, o atacante Yuri Alberto do Internacional. O Inter é o vice-líder e vai atrás da 6ª vitória seguida no campeonato. O jogo é em casa, contra o Fortaleza, que está lá embaixo.
O Vasco tá embalado. Não sofreu gols nos últimos 2 jogos e enfrenta o Lanterna Coritiba, que tem o pior ataque da competição. Mais uma dica então. O goleiro Fernando Miguel custa pouco mais de 9 cartoletas. Domingo, dentro do Esporte Espetacular, tem o duelo de motos, que é mais uma atração do verão espetacular. É aquele showzaço lá, manobras incríveis, né? Os pilotos muito doidos, os caras fazem em cima das motos. Só que para conseguir fazer tudo isso, tem um preço bem alto, amigo. Pilotos voando em motos de 110 quilos, fazendo acrobacias inimagináveis. O problema, quando alguma coisa dá errado. Pode perguntar para qualquer um desses doidos. A lista de ossos quebrados é extensa. É difícil contar, hein? Acredito que deve ser mais de umas 10 aí, tranquilamente. Cara, não tem. Talvez uns 10 ossos aí. Se tem um piloto que está acostumado com essa realidade do motocross freestyle, esse piloto é o Fred Quirillos, um dos precursores desse esporte aqui no Brasil. O Fred, para você ter uma ideia, já quebrou o fêmur esquerdo, as costelas do lado direito e a vértebra C7 do pescoço no duelo de motos do ano passado. Tô esquecendo alguma coisa, Fred? Só mais 20 fraturas. 20? Então melhor a gente parar por aqui. No passado eu vinha com uma manobra que nunca tinha sido realizada em competição aqui no Brasil. Tomei um tombaço. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse quebrar o pescoço. Sem dúvida você começa a repensar várias coisas. Mas aí você pergunta, por que esses pilotos continuam se arriscando a cada competição? A resposta talvez esteja nessas imagens. Medo, né? Ó, a gente volta a falar de futebol para te mostrar mais uma contratação de peso do grande e inacreditável Futebol Clube. Já adianto que o UFC está interessado também num técnico famoso. Frank Rijkaard, holandês, disputou 2 Copas do Mundo. Jogou no Ajax, Milan, virou treinador e era o chefe do Ronaldinho Gaúcho, lá no Barcelona. Mas Frank nunca jogou uma Série D do Brasileirão. Ao contrário desse simpático rapaz aí. Meu nome é Rijkaard e esse é o meu nome mesmo, não é apelido não. Rijkaard dos Santos Soares Cavalcante. Rijkaard. Mudou um pouquinho, né? A ortografia, mas é sim uma bela homenagem com o nome de craque. É o novo reforço do nosso inacreditável Futebol Clube. Pra falar a verdade, não caiu muito bem, não, né? É isso, rapaz. Mais respeito com o manto, hein? Afinal, você mereceu, né, Rijkaard? Inacreditável Futebol Clube. Foi em outubro que o nosso bravo Rijkaard fez isso aí. Tomou a bola do goleiro, mas conseguiu chutar pra fora. Inacreditável, o gol que perdeu. O Baré, de Roraima, depois foi eliminado da Série D e dispensou o Rijkaard. Não, o gol em si não teve consequência nenhuma com o meu desligamento com a equipe, com o Baré. Tudo bem, Rijkaard, melhor assim. Se o ex não te quis, tem quem queira. Vem ser feliz no inacreditável Futebol Clube. Ó, de repente, a gente até chama o seu xará pra ser o treinador, quem sabe? O Guarani que entra em campo e não vai poder contar com 19 jogadores, 17 por Covid-19. Essa era a situação do Guarani para enfrentar o Cuiabá pela Série B num confronto direto por vaga na primeira divisão. 13 atletas é o mínimo, segundo o protocolo da CBF acordado com os clubes para a realização dos jogos. Para chegar a esse número, o Guarani mandou o Lucas Abreu para Cuiabá pouco antes da partida. Estava lá em Campinas, aí deu a situação do Covid, só tinha voo às 4 da tarde, 16. Cheguei na hora do jogo. Com a bola rolando, o Cristóvão do Guarani foi expulso aos 9 minutos. E o time perdeu de 4-0 para o Cuiabá. Que a 3 jogos do fim do campeonato ficou mais perto de subir. Para o Guarani ficou quase impossível.
O Eric Daltro, recém-recuperado da Covid, passou mal depois de jogar os 90 minutos. Precisa, o cara tá passando mal depois do jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, né, o time adversário teve um desfalque de Covid, mas não sou eu que faço a regra, nem o Cuiabá. O Guarani chegou a pedir o adiamento do jogo. A CBF sugeriu adiar em 24 horas e o clube recusou a proposta. Com todo respeito à CBF, não era para ter jogo, né, cara? Até pelo dia que a gente teve hoje, em todo o Brasil, principalmente no Amazonas, em Manaus, né? Verdade, o LED falou de Manaus porque a cidade está sem oxigênio para os pacientes com Covid, uma situação dramática, preocupante, gravíssima. Ainda sobre a Covid no esporte, para manter o isolamento total da Nova Zelândia, o Auckland City, campeão continental da Oceania, comunicou à FIFA que não vai jogar o Mundial de Clubes no Catar. No domingo tem Santos e Botafogo ao vivo na Globo, 4 da tarde, 2 clubes com um passado glorioso, né? Que no caso do Botafogo pode até servir de inspiração para o time sair do buraco, né? Numa grande metrópole, entre a agitação, o vai-vem constante, os ruídos da cidade, uma galeria. Aberta à visitação 24 horas por dia. Endereço? Nem precisa de GPS. Fica desde 2008 em frente ao casarão colonial tombado de General Severiano. São poucos os que podem expor tanto talento numa vitrine. O Botafogo dos anos 60 era o melhor time ou clube do Brasil. Passear por estes rostos é caminhar por uma linha do tempo. A cada passo, um personagem que traz ao torcedor do Botafogo a lembrança de uma taça, de um time, de uma escalação, de uma defesa, de um gol, daquela final ou até mesmo daquele drible, não é, Mané? O alvinegro não tem esse orgulho da própria história à toa. Foram décadas e décadas construindo e vivendo essa tradição, que pode até caber em metros de concreto, mas no fundo, não se mede. Só que ultimamente esse sentimento anda no sentido inverso. Tá ferido. São 10 rodadas entre os 4 últimos. O terceiro rebaixamento da história cada vez mais desenhado. Eu, por exemplo, não tenho coragem nem de pedir comida na minha casa para não encontrar com o entregador. Porque o momento é o momento de sentir na pele, o momento é o momento de ter vergonha realmente. Quem está pintado na história também sofre. Tô triste, porque eu tô percebendo que a gente está com poucas chances de permanecer na primeira. Maurício entrou neste panteão porque tirou o clube de uma fila. Eram 21 anos sem festejar uma conquista, até os 12 minutos do segundo tempo da final do Carioca de 1989, contra o Flamengo. Esse ídolo do Botafogo é a tua estrela. Quando você jogou, é brilhar. E a minha estrela brilhou no momento certo, na hora certa. Este furacão não derruba muro, derrubava adversários. Vestido de preto e branco ou de amarelo canário, com formações históricas. Joel, Manga, Zé Maria, Newton Santos e Rildo, Pampolini e Didi, Garrincha, Jairzinho, Marildo Zagallo. Para quem ajudou a pintar esse passado, não há espaço no muro para lamentações. O Botafogo, para mudar o seu cenário de voltar a ser outra vez campeoníssimo ou campeão de todas as categorias, tem que investir nas divisões de base. Os velhos artistas apostam no novo. Mas para que eles possam ocupar essa galeria no futuro, tem que ir fundo, reencontrar a essência, entender o que é carregar essa estrela no peito. Verdade, que é, acima de tudo, uma honra, né? Vestir essa camisa do Botafogo. Quanto à vida, a esperança, gente. Subindo as letrinhas. Bom fim de semana, hein? Tchau!